Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Hoje é segunda-feira, dia do seu Conexão ND. Hoje teremos mais uma presença destacada, honrosa, no nosso programa, com a participação do economista Egídio Martorano. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização na Universidade de Valência, na Espanha, e é o executivo mais bem informado de Santa Catarina sobre a questão de infraestrutura rodoviária, portuária, realizou vários estudos, inclusive de expressão nacional. Executivo do Conselho e Câmara de Transporte e Logística da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Doutor Egídio, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Conexão ND. Boa noite, é um grande prazer. Vamos começar então, a nossa colega a produtora Patrícia Peron já colocou no ar aí o mapa de Santa Catarina a partir daquela apresentação que o senhor fez agora na última reunião do Conselho de Transporte e Logística, que foi inclusive uma advertência gravíssima para o Estado sobre necessidade de mobilização para recursos para concluir rodovias fundamentais para o nosso desenvolvimento. De acordo, doutor? De acordo. Vamos então comentar essa primeira faixa aí, porque aí dá uma visão geral para os nossos telespectadores. Esse trabalho que nós fizemos é baseado numa metodologia consolidada na engenharia que se chama Highway Capacity Manual, que traduzindo literalmente, não literalmente, talvez para o português, é manual de eficiência rodoviária. E ele define estágios entre A até F da movimentação de rodovias e as implicações dessa movimentação na sua eficiência. Então, por exemplo, A é 35% de chance de atraso. Isso é uma rodovia, até uma rodovia nos Estados Unidos pode ser objeto de um evento extremo ou de um acidente, mas ela tem a fluidez. E F é a rodovia que tem 100% de possibilidade de você chegar atrasado no seu destino, por certas implicações, pela movimentação de veículos. A base é a movimentação de veículos. A intensa movimentação, o tráfego intenso impede, então, a agilidade na obra? Impede atrasos no usuário, nós que somos os usuários. Ah, pois não. Então, pelo esse estudo, e nós pegamos esse mapa, esses dados que são oficiais, e colocamos no mapa. Né? Então, essa é a grande proposta da FIES. E o mapa deu um diagnóstico muito bom sobre a condição das nossas rodovias. Para começar, Moacir, você entrando em território catarinense, você tem 60% a 80% de possibilidade de você chegar atrasado do seu destino. Isso é perda de competitividade total. E se você avaliar ali no mapa em vermelho, vocês estão vendo vários, vermelho significa 100% de possibilidade de atraso, 100% de possibilidade de atraso. Então nós estamos vendo ali áreas como a 101, entre a região de Itapema, de Camboriú, de Balneário Camboriú, que não precisa ser engenheiro, nem precisa fazer nenhum estudo para demonstrar que é um caos aquilo ali. Basta circular. A 470, e o que é impressionante nesse mapa, o que mostra, a única rodovia em boas condições, no nível A, é a rodovia a 470, mais para baixo, na divisa com o Rio Grande do Sul. A nossa 470 é um horror. Tem muitos trechos e segmentos que chegam a nível F, que é 100% chegar atrasado. No S, o que se percebe nesse estudo que a gente demonstra, que na verdade é uma radiografia? Se percebe, primeiro, as áreas urbanas estão todas comprometidas, então isso remete a um cuidado das prefeituras com planejamento, com plano diretor, porque uma rodovia como a 101 aqui em Florianópolis não pode ser utilizada para o trânsito urbano, ela é uma rodovia rápida, mas o tempo, o não cuidado com a faixa de domínio, a falta de planejamento, fez com que essas rodovias fossem ocupadas. Camboriú, por exemplo, o pessoal utiliza a rodovia como uma rodovia urbana, o pessoal de Itajaí também. Então, o estudo está identificando problemas em Blumenau, problemas em Joinville, problemas em Chapecó, em todos os grandes centros. Essa é uma questão a ser pensada, uma forma de se trazer maior eficiência. O único trecho que tem o verde também é um trechinho pequeno ali na ponte Peperiguaçu, que é outra história. Por que tem? Porque tem uma ponte que foi construída por empresários, é um dos lugares do mundo que a fronteira não tem nem controle aduaneiro, nem controle de imigração. Então, ali está em projeto aí um Porto Seco lá, que é que talvez isso aí vai trazer a demanda reprimida. Então, talvez ele seja um pedacinho bem pequenininho, você vai ver no mapa ali, na divisa, Paraíso. Esse é o único que está verde, ou é a 470 no sul, que dá para o Rio Grande do Sul, ou aquele ali. Mas aí tem a questão da demanda reprimida. Demanda reprimida o quê? No que fizer o recinto alfandegado, no que fizer o Porto Seco, que já está em andamento, a demanda vai aumentar e vai chegar no vermelho. E nós temos dois exemplos de demanda reprimida, que é a 285, que melhoraram a 285 com o trânsito da 108, já está em vermelho ali a conexão com a 108 e a 105. Outra,
470, vocês estão vendo que está em vermelho, está em duplicação. O projeto da 470 foi feito em 2008, o projeto. O EVT em 2010, o planejamento. Aliás, o projeto em 2010. Já no projeto se definiu que ela ia chegar ao pior nível de serviço, nível F, em 2026, mesmo duplicado. Bom, vamos ver, doutor Egídio, esse é o mapa de Santa Catarina e as áreas que estão mais rodovias liberadas e mais estranguladas, é isso? Exatamente. Muito bem. Vamos ao segundo mapa que mostra o potencial de Santa Catarina. Por favor, Patrícia Peron, nossa produtora que está na retaguarda técnica. Segundo mapa. Não, aí já estamos em dados objetivos, seria o das empresas, mas tudo bem, vamos... Tem as empresas. O outro que tem as logomarcas. Mas, de qualquer forma, Moacir, você vê que a gente acendeu a luz vermelha nos portos, que é outro problema. Sim. Quando você define corredor logístico, o corredor não é só uma estrada, é um início e fim. Então, você tem os portos de grande importância para o mercado da Ásia, para o mercado da Europa. Né? Então, a 163 combinado com a 470, combinado com a 282, é um corredor logístico importantíssimo para o estado de Santa Catarina. E os nossos portos estão em vermelho, porque os navios hoje na costa brasileira, que vão atuar na costa brasileira, têm 400 metros de comprimento e 169 de boca, se não me engano, 70 de boca. Precisa ter calado para isso. Está aí o mapa que a gente anunciou, doutor Egídio. Isso nós sempre demonstramos aí. É impressionante isso aí. Não se tratar de corredor, assim, aquele corredor sem movimentação. Por trás desse corredor tem uma pujante atividade industrial. O PIB, em média, nessas cidades, nos últimos 10 anos, nós fizemos um estudo, cresceu entre 100% e 180%. E tem municípios como Araquari, por exemplo, e nós sabemos por quê, Araquari chegou a 600% de crescimento no PIB. Mais de 100%, Maria? E assim, o que acontece? E a infraestrutura não tem acompanhado esse crescimento. Os automóveis, você vai perceber pelas cidades, a média de crescimento da frota de automóveis, eu estou considerando só nos municípios, é de 47%. Então, nós estamos vendo um pujante desenvolvimento econômico, um pujante crescimento da atividade industrial, mas a infraestrutura não está acompanhando, e nem os portos. O que isso vai gerar de implicação é nefasto. E o segundo aspecto, além disso, dos níveis de serviço, nós temos ainda a precariedade, porque segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, entre 68,7% das nossas rodovias são consideradas como péssimas, ruins ou irregulares. Isso é um horror. Nós perdemos para o Sul muito. Então, adicionado a isso, adicionado a esse grande... Você vê as marcas em vermelho, é 100% de atraso para chegar atrás. Você não precisa nem ser engenheiro. Você agora pega o seu automóvel para a direção de Curitiba, vê quanto tempo você vai... É a grande possibilidade de chegar atrasado. Doutor Egídio, se o telespectador prestar atenção, ele vai observar que tem várias indústrias que são exportadoras. Sim. E, então tem dois problemas. Primeiro, para os insumos chegarem lá, é uma dificuldade, diante dessa infraestrutura realmente precaríssima de Santa Catarina. E segundo, produzir o produto de qualidade, com competitividade, com preço, não tem como exportar porque tem essa dificuldade também. Componente logístico é um componente muito importante na competitividade. Por isso nós falamos. O que vai acontecer? Se nós não tivermos que nossos portos com o calado adequado, que tem que ser de 16 metros para receber esses navios, esses industriais vão ter que procurar outros portos, porque Paranaguá já está pronto, e o Porto do Rio Grande já está pronto para receber esses navios. Isso vai ser um prejuízo imenso. Então, eu estou falando de um colapso. Eu não queria dizer colapso, eu estou falando de comprometimento. Uma informação complementar sobre esse mapa das indústrias catarinenses para o nosso telespectador. O senhor selecionou aqui apenas as que exportam ou apenas as que são de grande potência econômica? Na verdade, como eu mostro muito para Brasília, no Ministério, e às vezes dá muito ciumeiro, alguns industriais, porque são muitas indústrias, não tem como colocar, né? Nós selecionamos aquelas que eu chego lá em Brasília, todos vocês conhecem essas marcas. São indústrias que nasceram em Santa Catarina e que vocês, né? É lógico que nós temos algumas ali, como a VEG, mas a princípio é isso. O critério foi esse. Não exatamente exportadora. Nós temos que considerar o seguinte, mais de 60% da nossa produção vai para o mercado interno. Então não podemos esquecer São Paulo e Rio de Janeiro. Também a matéria-prima vem de lá. Que tem a mesma dificuldade. Que tem a mesma dificuldade. Perfeito. Então nós temos que levar em consideração, nós temos os níveis de serviço, pela movimentação, já estão comprometidos. Além disso, nós temos a precariedade delas, porque a própria pesquisa CNT demonstra isso. Sim. E o terceiro, que nós não consideramos, são os eventos climáticos severos. Isso ninguém está levando em consideração, e a Fies está chamando a atenção disso. Nós temos que considerar que nós estamos no corredor dos eventos climáticos severos, a chuva tem aumentado, isso é mundial, eu estive lá no Egito, você sabe, estive lá e a gente percebeu que a temperatura está aumentando e todos percebem que cada vez essas chuvas, esses eventos têm sido mais intensos. Para isso precisa um plano para mitigação dos efeitos da mudança climática.
Eu selecionei alguns slides também, para depois o senhor fazer o comentário, mas antes vamos ao próximo slide sobre a interseção que o senhor havia destacado da 470 com a BR-101. Vamos ver, Patrícia, por favor. Assim, a 101 é uma história diferente, porque a 101 está no vídeo. Está sobre concessão, né? E já foi apresentado desde 2014, a Fiesc apresentou, inclusive para os parlamentares, Sim. a necessidade de 2,6 bilhões de investimentos a preços de 2017, que seria a continuidade das marginais, o entroncamento com a 470, o entroncamento da Raio, que inclusive é uma obra do Estado, e isso não vai para frente. A concessionária fez os projetos, apresentou para a NTT e pela demora e pela burocracia não foi aprovado. Agora os municípios entraram com uma ação, o município de Penha... 2014? Nós apresentamos para o Fórum Parlamentar, na época, em 2014, nós escrevemos um livro que se chama A BR Sentido do Futuro, Sim. o corredor, o comprometimento do corredor logístico catarinense, que é um dos corredores mais importantes, inclusive tem influência a 470. Se você melhorar a 470, você vai chegar no trevo da 101, que é o destino para os portos, que é o destino para o mercado, você vai ter um grande gargalo. E até hoje esse projeto, esse estudo não foi... Agora, não é um projeto, foi apresentado o projeto, é só a NTT autorizar, porque é investimento privado, não depende de investimento público. Quer dizer, essa centralização em Brasília realmente é péssima para E outra coisa, dentro do contrato da artéria estava lá previsto, se chegar no nível F, dentro dessa metodologia que eu falei, está previsto contrato, a concessionária é obrigada a fazer o investimento, tem que apresentar a solução. Ela apresentou, só que não tem acontecido pela morosidade da NTT. Agora, entraram com uma ação os municípios, né? Penha, se eu não me engano, também Itapema, e a NTT está um pouco receiosa de aprovar o novo trevo da 470, porque é um trevo que vai atender a demanda, que é esse aí. O desenho é esse aí, Sim. Vai atender a demanda, tem 3 pistas de cada lado e vai permitir que haja navegação, porque o projeto anterior, a Ponte Antiga, que seria derrocada nesse projeto, vai permitir a navegação, porque não permitia antes por causa da localização das colunas, o deslocamento das colunas, e hoje, inclusive, a grande dificuldade, a grande discussão na Agência Nacional de Transporte Terrestre é não autorizar esse investimento. Isso não está sendo executado pela Artérias, pela concessionária, por burocracia de Brasília, basicamente Burocracia isso. de Brasília, exatamente. Muito bem, vamos ao próximo slide, Patrícia, por gentileza. Bom, já vimos esse. Agora aí, eu achei maravilhosas essas duas fotografias e o comparativo que o senhor fez. O telespectador que acompanhe. Década de 70, essa aí de Camboriú, né? Balneário Camboriú. Sim. Década de 2010 e 2020. Realmente é uma coisa impressionante. Aliás, a gente circulando já percebe essa diferença. E se você vê ali, a 101 nem aparece no terceiro slide. Nós tivemos dificuldade em encontrar a 101. Então, essa é uma realidade. Então, por isso que eu digo, nesses municípios do entorno, tem que haver um respeito à faixa de domínio e tem que haver um planejamento do município, dos prefeitos, para que não se utilize de vias internas, para não se utilizar o eixo principal, que a 101 é uma via expressa, não pode ser utilizada para o trânsito urbano. O mesmo acontece aqui em Florianópolis. Você sabe que estão fazendo o contorno. Nós sempre dizemos, sempre alertamos, o contorno vai resolver o problema de trânsito de passagem. Agora, o problema nosso aqui, você sabe, é da zona metropolitana. Perfeito. Então, você tem que resolver o problema da zona metropolitana, com vias alternativas, com melhor transporte público, né? O que o senhor está dizendo é o seguinte, não pense que o contorno vai ser a solução da lavoura, que vai ter problema. Vai ter um alívio, vai ter um alívio por uns tempos, mas o que ele vai absorver é o trânsito de passagem. E como é que resolve o trânsito na área metropolitana? O Taniguchi, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito para ele, que ele Sim. foi ali presidente, foi superintendente ali da Zona Metropolitana de Florianópolis, ele sempre disse, Martorano tem que absorver. Uma solução é que o trânsito público absorva pelo menos 40% da movimentação que tem. Porque se você analisar bem o engarrafamento, eu olho sempre isso, tem uma pessoa por automóvel ali. A maioria. A maioria. E tem esse trânsito de palhoça, tem essa... Então, a solução tem que ser metropolitana, a solução tem que ser, tem que se desenhar corredores metropolitanos e trazer um transporte público confiável e eficaz. Por exemplo, eu vou para a Fiesc todo dia com o meu carro, eu não gostaria. Se eu tivesse um ônibus como a gente tem na Alemanha, você conhece? Você vai na estação e diz assim, o ônibus vai chegar 8 horas e 32 minutos, se chega 8 horas e 32 minutos, você vai para o teu destino. Agora, se eu esperar um ônibus na frente, eu não sei que horas eu vou chegar. Nem o amarelinho. Metrô de superfície em todas as capitais, todas as cidades da Europa, basicamente. Pois é uma maravilha. E a solução que foi encontrada naquele estudo Plamos aqui, eu já não estou fugindo do assunto, mas foi o tal do corredor exclusivo de ônibus, que é um metrô
no ônibus, metrô nas rodas, na verdade. Dá o exclusivo, isso dá eficiência. É uma solução a mais viável e mais barata, talvez. Vamos ao próximo slide sobre essa situação, essas mudanças que ocorreram. Não é bem isso. Vamos ver se depois colocamos também o de Itapema, que é a situação exatamente Itapema é uma rigorosa. Itapema, assim, foi uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Sim. Itapema, Araquari. E é impressionante, se você passar por lá agora, você vai ver aqueles edifícios imensos lá na beira. Se eu passava 10 anos atrás, não tem nenhum prédio na margem esquerda, quando vai em direção ao norte. Hoje, inúmeras construções de grandes edifícios. Isso é uma questão de governança, moça, de gestão. Passou uma lei foi aprovada uma lei liberando a faixa de domínio, legalizando o uso da faixa de domínio. Nós fomos contra. Essa lei passou. Lei federal? A lei estadual aqui, do Estado de Santa Catarina. Nós fizemos parecer contra, defendemos contra, mas infelizmente passou. A faixa de domínio é essencial se preservar. Isso traz para o futuro das comunidades, do usuário, custo. Você tem que desapropriar, você encontra obstáculos imensos, né? Então, nós temos que começar, os prefeitos têm que pensar no planejamento e preservar as faixas de domínio. Espero que os prefeitos aqui da Grande Flórida sejam ouvidos a sua advertência, porque... Sim. Agora, com o contorno, eu não sei se estão tomando providências preventivas para garantir a faixa de domínio. Eu sempre digo, infraestrutura é uma coisa. Primeiro, não é política de governo, é política de Estado. E segundo, tem que ter uma governança, tem que ter um acompanhamento. E tem que se deixar de lado a síndrome da jurisdição, se é federal ou estadual. Tem que ter alguém pensando como um todo. Né? E tomando esses cuidados. Doutor Egídio, a próxima slide, estamos aí, a situação de Santa Catarina no Estado Geral do Brasil. Eu sempre comparo com os 3 estados do Sul. Então, nós ocupamos, em relação ao estado das ferrovias, das rodovias, nós estamos em 16ª posição. Rio Grande do Sul em 13ª. Paraná em... Nono lugar. Então, nós já perdemos para os nossos vizinhos do Sul. Nos custos logísticos, a FESC fez Isso tudo é reflexo. Sim. Então, você soma a ineficiência pela aquela metodologia, você soma a precariedade, né? E você soma os eventos climáticos, que é um horror. Por exemplo, naquela Serra de Curitiba, o industrial, o pessoal da carga teve que usar como trajeto alternativo a 470 e 116. Ele aumentou em 7 horas a viagem dele. Olha o custo que é isso. Então, rodovia tem que ter fluidez, tem que ter segurança. Não se admite uma 470 no meio do Blumenau, sofrendo todo o efeito. Mais um slide. Então, nós perdemos muito competitividade com os outros estados. O nosso custo logístico é 14 centavos por cada real faturado. Aí está o ranking da competitividade dos estados. Pois é, nós somos o segundo estado mais competitivo. Você sabe nesse ranking. O segundo? O segundo estado mais competitivo, segundo a CLP. Mas em qualidade de rodovias, o 19º. Estamos mal, hein? Estamos mal, hein? Perdemos para todos os estados do Sul mais uma vez. Né? Então, assim, isso é perda de competitividade. Então, vamos imaginar assim, ó, quando eu falo dos portos que precisa ter o aprofundamento, o que vai acontecer? Os portos, em geral, em Santa Catarina, geram 43 mil empregos, diretos e indiretos. Né? Gera de ICMS mais de 5 bilhões de ICMS. Existe uma aproximação, cada container movimentado é R$ 1.600. Isso, nos últimos anos, são 53 milhões da economia. O que vai acontecer com esses municípios se a nossa indústria vai ter que operar no Rio Grande ou em Paranaguá? Doutor, estamos mostrando aí aquela outra que eu anunciei, aquele slide, aquele comparativo, né, de Itapema. Isso também é um escândalo. Dá para ver claramente aí sobre o crescimento. O que aquele mapa mostra é o crescimento da população, o crescimento dos veículos e o crescimento do PIB. E realmente... a nossa infraestrutura, por falta de planejamento, e eu vou dizer aqui, por falta de governança, por falta dessa visão sistêmica integrada, nós estamos perdendo cada vez mais. E está parando. O meu presidente sempre disse, Egídio, vai chegar um dia que você vai ter que pegar um passe para passar na 101. Muito bem. Estamos entrevistando aqui no seu Conexão ND pela Record News o economista Egídio Antônio Martorano, que é o principal executivo da Fiesc, relacionado aí com as questões de transporte, logística no estado de Santa Catarina e também competitividade. Essa entrevista está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Em seguida, assuntos mais empolgantes, mais polêmicos sobre infraestrutura. Importante para cada um dos cidadãos de Santa Catarina e, sobretudo, daqueles que nos visitam, porque o turismo também é gravemente afetado pelo problema afrontado aqui com muita clareza pelo doutor Egídio Martorano. Voltamos em seguida após um rápido intervalo comercial. Até já.
Este é o seu Conexão ND pela Record News. Hoje com a honrosa presença do economista Egídio Martorano, executivo do Conselho da Câmara de Transporte, Logística e Competitividade da Federação das Indústrias de Santa Catarina, com dados recentíssimos a respeito da situação da infraestrutura no estado de Santa Catarina. Doutor Egídio, eu tenho a informação de que nessa apresentação que o senhor fez, também o senhor apresentou, relatou, divulgou, revelou os prejuízos que Santa Catarina tem com todos esses problemas relacionados com a infraestrutura. Um deles, que é a perda de competitividade, que isso não tem nem como se estimar. Sim. Quanto você vai adicionar de custo, se você tem que buscar um porto ou outra alternativa, a indústria vai ter que remover toda a retroárea para lá. O segundo é a questão dos acidentes. Nós somos um estado que não temos a maior malha, nem se compara com a malha do Rio Grande do Sul, temos um estado pequeno, e nós somos o segundo em acidentes de rodoviários. Somos o segundo estado de acidentes rodoviários e, segundo pesquisa da CNT, entre 2011 e 2022, os prejuízos são de 26 bilhões de reais. O slide mostra exatamente esses dados agora nesse momento. 26 bilhões de reais de prejuízo. É uma coisa impressionante. Isso prejuízo com danos materiais, com os acidentes, custo com seguro e custo com o SUS. Então, nós sempre dizemos assim, deve ser priorizada a infraestrutura pelos parlamentares, deve ser priorizada pelos governos, porque em Santa Catarina é uma questão de saúde já. Eles ali fazem uma estimativa de mortes, mais de 5 mil mortes. Eu não sei, para mim não tem como monetizar quanto custa uma morte, mas a CNT usou lá uma metodologia que estabeleceu que são 5 bilhões, se eu não me engano, de prejuízo com mortes. Não sei se pode. Mas nós estamos numa situação terrível. Nós estamos com todos os nossos acessos urbanos comprometidos. O custo operacional de Santa Catarina é 42%. O aumento do custo operacional pela precariedade das rodovias. Se eu ver, Rio Grande do Sul chega a 28%. Eu sempre comparo com os estados do Sul. Emissões de gases de efeito estufa. Nós emitimos 90 toneladas de gases de efeito estufa em função das emissões. Aqui é só 470. Também é escândalo isso aí. 25 mil acidentes, 1.203 mortes. Custo estimado dos acidentes só na 470, 4,4 bilhões. De 2011 a 22, eles estimam, como eu disse, morte não pode ser monetizada, 1,2 bilhão de mortes. Pela metodologia da CNT, eles consideram custo do SUS, custo de materiais, custo com seguro. Não, e a questão de saúde pública. Basta, Moacir, você ir para um hospital urbano e ver a cena de guerra que você vê lá. Aqui os motociclistas, que muitas vezes as cirurgias seletivas são postergadas em função. Isso não é só aqui em Florianópolis, não. Você vai lá em Chapecó, também nos hospitais, e o que está se causando de danos, motociclistas é outro problema. Né? Jovens que estão perdendo a mobilidade, estão perdendo... Essa é uma situação emergencial e de saúde. Ok, impacto econômico. Vamos ver a sua análise sobre esses dados aí. Aumento do custo operacional no transporte rodoviário. Então, nós temos 42%. Você vê aqui, o impacto dessa precariedade das rodovias, não estou falando da eficiência. Sim. Chega a 43% da cadeia, aumento do custo operacional. Né? E você vê que o custo operacional nos estados do Sul chega a 35% a 37%, e 37% no Brasil. Então, nós estamos com o custo operacional mais alto que no Brasil. Isso não é nenhuma novidade, porque nós chegamos, a nossa pesquisa que foi feita pelo professor Taboada e a UFSC, o nosso custo logístico é 14 centavos por cada real faturado. Em São Paulo, é 11 pela Fundação Dom Cabral. E o que perdemos mais nos Estados Unidos se estima em 8%, 9%. E a nova pesquisa que nós estamos para divulgar, que nós atualizamos, o aumento do custo de transporte é impressionante. Então, isso faz com que Santa Catarina cada vez mais perca a competitividade. E não é só em relação ao mercado externo, é em relação ao mercado interno, porque o grande centro consumidor é São Paulo, Minas Gerais. Você falou 70%, é isso? Em média, 70% da nossa produção vai para o mercado interno. Nós suprimos o mercado interno. Né? Então, e nossas rodovias, nossos corredores de acesso a esses mercados estão todos comprometidos. Todos eles comprometidos. Agora, esse próximo slide aí trata da questão dos portos também, que é relevante. Sim. Porque todo mundo sabe que Itajaí é uma antes e depois, né, da melhoria do complexo portuário. E, sobretudo, a chegada da Portonave, que é hoje um dos destaques nacionais também. Eu queria que o senhor analisasse esse slide aí, que também tem dados muito interessantes. Desse investimento. E, provavelmente, para fazer adequações para esse navio. O que vai acontecer? O navio já está operando, já vai começar a operar na costa brasileira, esse navio de 400 metros. São os Post-Panamax? Post-Panamax. São navios que já estão operando. Isso exige um calado, e não é só o calado que exige, é equipamento para isso. Tem que ser um equipamento adequado para esse tipo de movimentação. E o que acontece hoje, se nós dependemos de recursos do governo federal, nós vamos penar, porque isso é muito antigo já.
Então, nós precisamos urgente, a Fiesc coloca nesse estudo de corredores do nosso colapso, também o investimento nas rodovias e o investimento nos portos, no calado. Isso aqui é essencial. Eu até sinto falar aqui de Itajaí, e que é uma questão desse problema todo, acontece também pela falta de política de Estado. Itajaí, por exemplo, Itajaí vai sucumbir. Foi feito um estudo, nós, a Fiesc foi convidada, eu fui 3 vezes a Brasília, convidado pela equipe que desenvolveu o projeto da concessão do Porto Itajaí, né? Mudou o governo, mudou a política. Agora não pode mais privatizar a autoridade portuária. E vai ter que se fazer outro projeto, vai se perder tempo. Outro edital? Outro edital. E provavelmente Itajaí não vai, não sei de onde que virá esse recurso, né, para fazer essas modificações, porque tinha previsto na concessão o calado, os acessos, tinha previsto um aumento da área, tinha previsto os equipamentos. Quem que vai fazer esse investimento? Então, existe uma questão cultural no Brasil e principalmente em Santa Catarina, que é uma verdadeira animosidade, eu digo animosidade, em relação à concessão. E no mundo, e nem na China, a concessão é a solução. E eu, que tive a oportunidade de visitar no mundo inteiro várias estruturas, a gente vê que existe uma parceria, porque, na verdade, a empresa está prestando serviço público. E é digno que ela receba a sua remuneração. Agora, como diz a FETRANSESC, que eu prefiro 1000 vezes pagar pedágio, porque o pedágio que eu estou pagando por ter uma rodovia esburacada, por ter uma rodovia que corre risco, por ter uma rodovia que desgasta meus pneus, desgasta meu caminhão, e eu tenho que fazer, às vezes, 3 viagens, eu prefiro pagar o pedágio. Doutor Egídio, eu fiz agora uma viagem para Videira e passei pela 101 e passei frequentemente pela 101 e também agora pela 116. São as 2 únicas rodovias concessionadas de Santa Catarina, entregues à iniciativa privada. Eu testemunho aqui, são as melhores rodovias que circulam no estado hoje, são essas 2. São as únicas consideradas pela pesquisa da CNT como boas. Também? São as únicas 2 consideradas boas. O resto é ruim e péssima. E nós temos a 163, que foi considerada pela pesquisa a pior entre as federais de todo o Brasil. A 163. Esse slide aí, doutor, número de acidentes, isso é outra coisa, é uma tragédia, é um relato fúnebre. Por isso que eu digo, isso tem que estar na agenda. Não é uma questão só de logística, né? É lógico que quando eu falei dos portos, a geração de empregos, vai haver uma migração da indústria, já está havendo em função do suprimento do milho. Perfeito. Porque cada vez mais nós estamos longe da fronteira agrícola, nós precisamos de milho para suprir, nós temos uma deficiência de 60%, se eu não me engano, de produção de milho para atender os nossos animais para exportação. O que vai acontecer? A indústria vai procurar, se a logística não permite, se é muito caro, ela vai procurar outros, vai se deslocar, vai migrar para outros estados. Isso tem implicações nefastas. A logística, essa é a nossa questão, que eu fui um pouco moderado no título do estudo, chamando comprometimento, mas é colapso anunciado, porque você pega um automóvel hoje e vai para Itajaí, e isso as implicações tem para o turismo. Você imagina que o turista que vem de Curitiba para Camboriú, que diz o Mário sempre que o turista de Camboriú, de Curitiba, do Paraná, é quem movimenta Camboriú, ele leva 6 horas para chegar em Camboriú, 7 horas. Quer dizer, qual é o estímulo? Nenhum. Zero. Então isso tem implicações sobre a agricultura, tem implicações sobre a indústria demais, tem implicações sobre o turismo, sobre serviços. Então, é uma questão emergencial e de saúde, eu diria. Vou ousar dizer para o senhor que, para os telespectadores, tem repercussão até na área artística cultural. Claro. Porque muitas pessoas que eu conheço gostariam de ir para o Instituto Juarez Machado de Joinville durante a temporada, são convidados, tem exposição ou tem algum evento musical, não vão por causa desse congestionamento de Camboriú e Itajaí, ou às vezes até de Joinville. Outra questão, a melhor atração musical durante a temporada em Santa Catarina é no SCA de Jaraguá do Sul. É um evento extraordinariamente rico, feito pela comunidade, com apoio de várias parcerias, e muita gente não vai para não enfrentar a desgraça do congestionamento de Balneário Camboriú e Itajaí. Isso é um elemento, assim, deve ser considerado prioritário. E eu sempre diria, tem que se pensar com política de Estado e não de governo. Porque não adianta o governador chegar amanhã e inaugurar uma rua, uma estrada bonita. Lá fica uma beleza na inauguração. O pavimento tem vida útil. Por 5 anos, o pavimento, com a ação da chuva, com a ação da movimentação, ele começa a exigir a manutenção rotineira e preventiva. E isso é que o governo não tem conseguido fazer nem isso.
Porque numa concessão você tem o OPEX e o CAPEX, que é o investimento, que é as ampliações, as terceiras marginais, as travessias, mas tem também a manutenção, que é importantíssima, que o movimento exige essa manutenção, todo dia, preventiva, rotineira. Para você imaginar, nós precisamos por ano, no mínimo, nós calculamos isso, de 120 milhões a 200 milhões por ano de recursos para manter o nosso patrimônio estadual, a nossa rodovia estadual, que tem que é avaliada em 21 bilhões, que é nosso, isso aí nós construímos, está se perdendo, porque muitas vezes nem roçada é feita. É verdade. No âmbito das rodovias federais, guardando a proporção da nossa quilometragem, na nossa malha federal, precisa 400 milhões, de 200 a 400 milhões no mínimo. Doutor Egídio, investimento socioambiental, qual é o significado dessa tela aí que o senhor levou na sua apresentação? Assim, quando eu falo nisso, do que vai ser, o que será a implicação de não fazer os investimentos no aprofundamento dos nossos portos. Eu dei um exemplo aqui do Porto Tapoá. Porto Tapoá tem 8 anos. Olha só o que foi feito no Porto Tapoá em 8 anos. Mais de 1.200 empregos diretos, 4.000 indiretos. Um porto que tem, foi 2018, eu acho que eles, 2013. Posso ainda acrescentar? Eu vi na Fiesc da Facisc, não lembro o nome dele agora, foi presidente da Facisc, lá era do Grupo Batistella. Lembra dele? Sei. O José Suppi, acabou? José Suppi. O Covid me pegou na memória. Uma vez, doutor Egídio e telespectadores, ele revelou lá, levaram 10 anos para conseguir a licença ambiental. Exatamente. É uma coisa escandalosa. Então, nesse pouco tempo, são 23 milhões da rede elétrica, eles fizeram a reestruturação, 33 milhões em acessos rodoviários pavimentados, que Sim. O próprio Porto fez, 100 milhões de impostos pagos ao município, e em Itajaí isso acontece, muitas vezes os impostos gerados pelo Porto é muito maior do que IPTU, por exemplo. Então, isso nós vamos perder. Se nós não tivermos, e isso é emergencial, se nós não tivermos os calados adequados para receber esse navio, o armador vai passar ao largo, e a nossa indústria vai ter que levar o produto dele no Porto de Paranaguá, ou no Porto de Curitiba, ou no Porto de Santos, ou no Porto do Rio Grande. Então, isso aqui eu fiz para mostrar a importância da atividade portuária. Está no nosso gen. Porque não só nós temos uma natureza propícia pelos nossos estuários e as nossas baías abrigadas, isso é uma vocação de Santa Catarina, como nós temos uma indústria que faz com que nós tenhamos o segundo estado de movimentação de contêiner. Nós movimentamos 2,6 milhões de contêineres por ano. O Porto Navegantes é o segundo porto de movimentação de contêineres, só perdemos para Santos. Isso tudo vai se perder. E sem dizer que um contêiner na cadeia logística, Moacir, gera R$ 1.600. Cada contêiner movimentado. Agora a tela da nossa colega aí é Ferroeste. Quando eu falo ferrovias, isso aí também vou lhe falar. Meu Deus. Quando eu falo no colapso logístico, eu trouxe esse slide, isso tem que ser incorporado no trabalho que nós fizemos, é que não só tem a precariedade como os níveis de eficiência, como o Paraná correndo na frente, que eu me lembro que em 2001 eu fiz uma apresentação no Plano Nacional de Logística, mostrando o nosso projeto litorâneo e LSOS, que não é ferrovia do frango e nem é ferrovia para ligar os 4 portos. O pessoal do Paraná vem me cumprimentar, nunca vou me contar, tem um colega, parabéns, Santa Catarina tem um projeto ferroviário para o futuro aqui, a combinação da litorânea com a LSOS, isso nunca aconteceu, já foi objeto de 120 milhões em custos de projetos, sem nenhuma, e não vai ter. E o Paraná está aqui, ó. Já está em leilão esse trajeto. O que vai acontecer isso com Santa Catarina? Você acha que numa rodovia que tem nível vermelho ali, que tem, em algumas horas e horários, dias da semana, tem 100% de possibilidade de você chegar atrasado? 100% de possibilidade. Se ele pegar um trem, a velocidade média, essa ferrovia, eles estão com o projeto de descer a serra, que foi isso que a Fiesc sempre colocou. Nós temos que descer a serra numa velocidade de 80 km por hora. Que hoje ninguém pega a ferrovia lá de São Francisco, porque ela sobe o Morro da Serpente, lá que dá uma velocidade de 12 km. Ninguém coloca uma carga industrial a 12 km por hora. Você acha que eles vão usar a nossa 470? Isso aqui vai tudo para o porto lá de Paranaguá. Então, é mais uma questão que demonstra, mais uma variável que demonstra que nós vamos perder muito. Tem implicações socioeconômicas gravíssimas na situação da nossa... Para encerrar, temos ainda, rapidamente, 2 minutos, doutor Egídio. Essa questão climática que você colocou aí, né, da adversidade. Nós estamos no corredor. E o mundo inteiro está questionando isso. Eu estive no Egito, lá na COP, e a questão é... Se é causa do homem ou não, está havendo uma variação que já chegou a 1,1 graus centígrados na temperatura do planeta. E se é isso a opção do homem ou não, tem discussões no meio científico. Mas isso está fazendo com que os eventos sejam cada vez mais severos. De acordo. As chuvas cada vez mais fortes. Isso você está experimentando isso. E Santa Catarina está no corredor, pela serra, porque é aquela coisa que vem o vento, a serra, e volta para o litoral. Então, nós temos os vales também pelo relevo. Então, e os ventos no sul. Nós temos lá furacão, tudo que você pode imaginar. Então, assim, isso exige um
plano de adaptação às mudanças climáticas. O que é esse plano? Isso nós estamos chamando a atenção. Você tem que ver alternativas de corredores, porque, como eu te disse, quando a Serra da Dona Francisca lá teve desmoronamento, o usuário teve que usar a 470, naquele estado deplorável, e a 116, que ainda é razoável, aumentando em 7 horas o percurso, e isso é prejuízo em termos de consumo de combustível, de tempo. Então, assim, eu acho que está no tempo já, né? Estamos encerrando. E aí, último slide aí, só rapidamente, 30 segundos. Impacto dos postos da redação de renda e emprego em Santa Catarina. A movimentação de TU só de contêiner, como eu disse, 3,9 bilhões que circulou na economia, porque um contêiner exige, o operador exige ter uma agência de despacho aduaneiro, tudo isso gera na cadeia logística. Então, nós já movimentamos 32,7 bilhões de 2010 a 2021. A receita estimada de ISS, isso no ano passado, é 48,5 bilhões, 5,1 bilhões de ICMS. Você imagina o Estado de Santa Catarina sem essa receita? Porque vai haver uma migração para os portos que tenham a capacidade de receber esses navios, porque o armador não vai poder parar aqui, simplesmente. Doutor Egídio, mais uma vez, agradecimento sincero em nome do Grupo ND pela sua honrosa presença aqui, sempre esclarecendo. O senhor que era a maior autoridade em transporte logístico aqui em Santa Catarina. Não. É verdade, e a Fiesc, o governo não faz esse estudo, outras organizações não fazem esse estudo, apenas a Federação das Indústrias está sempre atualizada. Então, muito obrigado em nome do ND. E de maneira também especial agradecendo aí o telespectador que nos acompanhou até esse momento. Entrevista com o Dr. Egídio Maturano, disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Obrigado a todos, grande abraço, boa noite e até a próxima.